Mas, enfim, passo a palavra para vocês, queria ouvir vocês, se alguém tem alguma colocação a fazer, fique à vontade. Estão me escutando? Oi, sim, agora eu tô. Tá meio chiado, mas... Tá, deixa eu tentar melhorar aqui. Tá Manda melhor lá. agora? Eu acho que sim, pode mandar, vamos lá. Meu nome é Felipe Xavier. É interessante que o senhor abordou o parágrafo 84. Eu cheguei ao Tucídides através desse parágrafo 84. Eu estudo Nietzsche Ótimo. e lendo algumas coisas assim sobre a minha dissertação que eu estava fazendo à época, que foi uma genealogia, né? Tentar retraçar, né, uma genealogia do direito do Estado em Nietzsche, um tema que não é muito abordado nele. Eu encontrava muito, até naquele texto, né, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, quase que uma formulação hobbesiana em Nietzsche também. E era interessante que o Nietzsche não dizia que tinha lido o Hobbes, né? Ele não falava o Hobbes. Certo. Mas aí, procurando os fragmentos póstumos, né, em 75, o senhor falou dessa polêmica sobre o parágrafo 84 de Tucídides. Em um fragmento póstumo de 1875 de Nietzsche, ele tece um elogio assim tremendo a Tucídides a partir desse parágrafo, dizendo que Tucídides, inclusive, ele intitula assim o fragmento póstumo, dizendo que é o que Tucídides pensa sobre o Estado, e diz, né, nesse trecho que ele comenta, que aqui seria quase que uma teoria do Estado de Tucídides. Ele aborda essa questão, e é interessante que justamente foi a saída que eu achei, né, dentro da minha dissertação, obviamente, porque Nietzsche não dizia que tinha lido de Hobbes, A Guerra de Todos contra Todos, mas aí eu consegui fazer essa triangulação, né, que o Hobbes, a primeira obra que ele enfrentou, né, foi a História da Guerra do Peloponeso, para fazer uma tradução, e, do outro lado, Nietzsche também teria chegado à mesma formulação através da leitura, né? Ambos chegaram à mesma formulação através da leitura. Tá, não, Bem legal. claro que o Nietzsche teria lido, com certeza, o Hobbes, né? Não, legal, Felipe, legal essa pergunta. Eu não tenho como falar sobre Nietzsche, realmente é um autor que eu conheço como leitor, mas não como estudioso, né? Então, eu tenho a impressão que ele teria, sim, lido Hobbes, mas todos esses clássicos do século XIX, sobretudo, eles conheciam a antiguidade, e Nietzsche, sobretudo, né, ele era filólogo, ele era professor de grego, né, ele tinha Tucídides como livro de cabeceira, né, se você cruzar o Cálculos de Platão com o Tucídides, você tem boa parte do pensamento nietzschiano, né, eu diria, do pouco que eu conheço. Agora, eu não sabia dessa referência do parágrafo 84, né, claro, é como eu falei ao longo da exposição, o parágrafo 84, alguns editores, por exemplo, esse da minha edição, ele coloca entre colchetes, mas outros tratam como se fosse do texto do Tucídides, pura e simplesmente, então é difícil dizer se era dele mesmo ou não. Eu, pessoalmente, trato como se fosse. Né? Eu só destaquei para vocês, vai que alguém mencionasse isso, eu vou destacar antes que dê algum problema. Né? Mas eu trato como se fosse, está no texto, não tem, né, é perfeitamente coerente com o pensamento dele, sem maiores problemas. Agora, que o Nietzsche tenha bebido aí, não me espanta. Né? Pelo contrário, só reforça aquilo, né? Eu diria que quando a gente lê a narrativa toda da Guerra Civil em Corcira, do pouco que eu li do Nietzsche, eu consigo ver, né, a ideia da vontade de poder, por exemplo, já está vertida na pleonexia e na filotimia do Tucídides. São os dois conceitos chaves que o Tucídides usa, que depois em Nietzsche vão ser sincopados na ideia de vontade de poder, beleza? Mas assim, como eu falei, eu não tenho condições de falar de Nietzsche porque não é minha praia, eu gosto muito li bastante, tenho algumas ressalvas contra ele por outros carnavais, não partilho dessa leitura ingênua de que Nietzsche é o pai do nazismo, isso aí já está demonstrado que é furado, mas, enfim, eu não tenho como falar como estudioso, né, não vou me meter a besta aqui. Beleza? Deixa eu só... Respondo a tua observação? Né? Deixa eu só... Responde sim. Foi mais uma pontuação mesmo, assim, tá. já que você tinha comentado justamente sobre a polêmica do parágrafo 84, e aí eu me senti assim contemplado, porque justamente cheguei a Tucídides através de Nietzsche via parágrafo 84.
Maravilha. Deixa eu pegar aqui no chat, eu estou vendo, deixa eu ver se eu consigo contemplar o pessoal aqui, né? A Rebeca pergunta, professor, quando você colocou a questão dos templos, isso era equivalente a todos os templos ou somente de um deus ou outro? Não, era equivalente a todos, né? Templos eram refúgios, né? Pois da mesma forma que erroneamente muitos associam o pobre de direita como burro, e foi nisso que os políticos conseguiram sobressair em alguns nichos, Deus acima de todos, ministério, resultando em traficantes e facções evangélicas, religiões matrizes, traficantes e eu não entendi a relação, Rebeca. Né, templos, no caso, eu estava falando de templos como refúgios, né, como asilos para perseguidos, por exemplo. Aí você enveredou, acho que por alguma coisa que ficou solta aqui. Oi. Oi, Rebeca, diga lá. Não, eu só estava querendo saber mesmo se, do mesmo jeito que atualmente a gente sabe que algumas religiões são atacadas, rechaçadas pelo governo e tudo mais, milícia, facção e tudo mais, tá, nessa época também, porque quando você fala de ser neutro ou não, meio que tipo, se for neutro nessa época, você corre para tal templo, que aí você não vai ser atacado, mas todo mundo vai saber sua posição. Tá, maravilha. A gente vai saber sua posição, mas você vai ser atacado. Tá, maravilha. Agora ficou mais claro. Então vamos lá. No mundo antigo, é engraçado que o pensamento religioso deles é muito mais sincrético do que o nosso, né? O pensamento religioso na mitologia cristã ou judaico-cristã, ele é exclusivista, né? Se o meu Deus diz a verdade e o seu Deus diz a verdade, estamos no estado de impossibilidade. Só um Deus pode dizer a verdade, porque a verdade é a única. Então, tome guerra entre facções, entre deuses, entre religiões, né? Agora, nas mitologias antigas, você tem uma forma de pensar diferente. A grega, pelo contrário. Né? Quando você se depara com uma divindade diferente, você a traz para dentro do seu panteão. Né? Você soma. É difícil até para a gente imaginar isso, dado o cenário que a gente vivencia hoje. Né? Você traz essa divindade para dentro do seu panteão e você, inclusive, passa a cultuá-la, entre aspas, normalmente, se for do seu interesse. É o caso de Cibele, por exemplo, uma divindade asiática, vem para a Grécia. É o caso do próprio Dioniso, né, outra divindade que tem raízes em várias culturas e é trazida para a Grécia. É o caso de muitas divindades gregas, né, conhecidas como divindades tradicionais, mas que talvez fossem divindades importadas. No período helenístico, isso explode de uma maneira sem precedentes. Agora, há um caso curioso, por exemplo, em Atenas, em Atenas e várias outras cidades, que é o fato de que todas elas tinham um altar ou um templo para o Deus desconhecido. O que eu quero dizer com isso? Como é que funcionava essa mentalidade? Cultuavam-se os deuses da polis, né, os deuses tradicionais, os deuses conhecidos, mas também se deixava um nicho, se deixava um templo para o Deus desconhecido. Quer dizer, vai que tem um outro, o pensamento era, vai que tem um outro que a gente não contemplou, e esse outro pode se enfurecer contra nós por conta de uma expedição, por conta de qualquer evento, vai que tenha um outro, então eu vou cultuá-lo mesmo sem saber quem ele é. Tudo bem? Isso para nós é inconcebível. Né? Para nós, que eu digo, quem for religioso, não é o meu caso. Enfim, eu penso de modo bastante semelhante ao de Tucídides, by the way. Mas, enfim, para uma mitologia como as contemporâneas, né, que são monoteístas, que se focam numa divindade única, verdadeira, certeira, pai de todos, criadores, cambal, né, para uma mitologia como essa, é inconcebível a ideia de uma divindade rival, né, de uma divindade que possa vir a tomar lugar. Ainda que essas mitologias cultuem santos, cultuem N avatares menores ou maiores da divindade, como Capeta, por exemplo, e tantos outros. Né? Então, é difícil para a gente fazer essa transposição para o mundo moderno, mas no mundo antigo a agregação de divindades era muito mais constante do que no mundo moderno. Então, quer dizer, esse pensamento de você buscar refúgio num templo valia para qualquer templo. Qualquer templo, a própria ideia de templo, né, no latim, é aquele recinto sagrado, né, temenos no grego, recinto demarcado, né, vem de temeno, de recortar, o recinto demarcado, quer dizer, ali é o espaço da divindade, né, não se entra sem o consentimento dela, e todo suplicante, todo refugiado, ele é um protegido da divindade, ele está sob tutela da divindade, né, você não pode ir lá e arrancá-lo da divindade, é mais ou menos essa ideia que está por trás, beleza? Contemplo o que você tinha em mente? Ok?
Vamos lá, o Fabrício pergunta, professor, não sei se a pergunta é cabível, mas na situação de guerra civil, as instituições de democracia ateniense previam suspensão de direitos dos cidadãos, como é o estado de exceção moderno, porque o contexto, né? Então, até onde eu sei, Fabrício, não. Até onde eu sei, isso não existia, isso é moderno. A ideia de estado de sítio, por exemplo, estado de exceção, isso é moderno. A democracia ateniense, ela inclusive tinha um cargo, né, o cargo de estratego, né, a principal magistratura, né, a estratégia, né, os 10 estrategos, era um cargo estritamente militar, né, para comando militar, quer dizer, a toda a polis antiga, não me lembro se há alguma exceção, mas eu arriscaria dizer que toda a polis antiga era uma espécie de exército permanentemente mobilizado, né. No mundo antigo, a guerra é permanente, a paz é a exceção. A guerra é o estado comum, é o estado recorrente. Você sempre está em guerra contra alguém em maior ou menor medida. A paz é que vem de vez em quando, né? Quando, por uma obra e graça dos deuses, consegue-se uma trégua permanente, no caso das Olimpíadas, no caso dos grandes jogos, por exemplo, né? De cada 4 em 4 anos, você tem uma espécie de trégua permanente de todos os povos. Então aí a paz é respeitada. No resto do tempo, salve-se quem puder. Toda cidade é um potencial exército. Então não existe, até onde eu me lembro, a ideia de estado de exceção. Pelo contrário, né, a fusão entre, uma das peculiaridades da democracia antiga é justamente essa fusão entre várias instituições que para nós estão separadas. A democracia antiga, ela é civil e militar ao mesmo tempo, né? Aliás, não tem nem separação. O cidadão na Assembleia é o cidadão que depois vai tripular trirêmio, é o cidadão que vai ser oplita, é o cidadão que vai enfrentar o inimigo e assim por diante, né? O mesmo sujeito que vota é o sujeito que depois vai lutar pela cidade. Então, você não tem a noção de um exército profissional, salvo em situações muito peculiares, né? Quando, por exemplo, a Esparta se viu na contingência de dar liberdade às pessoas isso foi uma crítica, né, quando não tinha mais o que fazer, tudo bem? Então, não sei, espero ter contemplado a tua também. Aí, tarará. Juliana pergunta, mas qual a justificativa que alegam para ser de outro autor esse parágrafo? Que se justifica? A ideia da somatória de ideias análogas. Esse parágrafo 84, Juliana, ele apresenta várias ideias que já foram tratadas nos dois anteriores, né? Então, a aparência, bem entre aspas, de repetição é que leva alguns editores a colocarem o colchete. Quer dizer, eles entendem que aquilo não pode ser de Tucídides, mas sim de um copista de manuscrito que vem de 2 parágrafos enormes, ou um texto com muitas ideias muito densas, numa sequência muito rápida, tentou, né, resumi-las de forma mais palatável. Agora, essa é uma justificativa externa, concordo contigo, por isso que eu disse que eu trato esse parágrafo como se fosse de Tucídides, nada impede, né, o historiador de resumir ou de mesmo, né, colocar algo a mais. Até porque ele resume do nosso ponto de vista, mas se você for no texto grego, você vai ver que as palavras, né, as formulações empregadas são outras. Ele coloca, de modo, ainda que os conceitos sejam análogos, né, há diferenças sutis. Então é um parágrafo muito difícil mesmo de ser julgado. Eu prefiro tratar como se fosse do historiador, né, eu prefiro evitar... eu prefiro sempre o ponto de vista que privilegia a inteligência do autor, né, que busca no autor, né, tentar entender tudo aquilo que está no texto como se fosse expressão de uma inteligência maior. Né, as saídas, entre aspas, fáceis, né, quer dizer, riscar o texto, não, isso aqui não é dele, ou isso aqui tinha que ser de outra maneira, eu acho bem complicado, filologicamente bem complicado. Eu tendo a evitar ao máximo. Né. É o vulgo, é a brincadeira do argumento pela métrica. Né. Quando você traduz um texto em poesia, você não entende uma determinada expressão, não consegue expandir um determinado verso, você fala, bom, isso aqui é questão de métrica. Nem sempre é questão de métrica, nem sempre é uma coisa tão simples assim para ser descartada. Mas a gente está entrando em texto grego, não veio ao caso. Tá? Então, espero ter contemplado quando da dita suposta repetição de ideias. Beleza? O Lucas, professor, percebi que alguns fizeram referência ao presidente da República. O senhor vê ligação entre o bolsonarismo e o nazismo? Olha, tirando os campos de concentração, sim. Né, tirando a existência efetiva dos campos de concentração, eu diria que há pelo menos uns 12 pontos de, né, você pegar o livrinho do Humberto Eco ou aquele artigo do Lawrence Britt, né, sobre o fascismo, eu diria que há pelo menos ali umas 10 coincidências. Mas vamos deixar isso para o final, talvez, se fosse o caso, vamos ficar no Tucídides, que talvez seja mais interessante. Seria o caso mesmo de pegar os livros e ticando os pontos, né?
deixa para uma próxima, beleza? Mas já que a tua pergunta foi taxativa, você vê ligação? Vejo, né? Rodrigo, professor, Professor, pode... Oi, quem me chama? posso fazer uma intervenção só nesse momento? Pois não, fica à É, vontade. esse termo. Eu me recordei agora, e eu acho que só vou fazer essa intervenção porque eu acho que tem alguma relação. O senhor utilizou o termo campo de concentração, né? Esse termo, na verdade, é um termo de origem espanhola, ele é utilizado antes, na verdade, do próprio nazismo. O que É, os nazistas fizeram foi um campo de extermínio, que campo é de uma extermínio, invenção sim, sim, nazista, né? E sim, nesse sentido, eu pensei naquilo que acontece, por exemplo, na nossa democracia. Não estariam as pessoas que são favelizadas também concentradas, ou seja, num campo, numa área de concentração, sim, vivendo sim. também sendo dominadas por um sistema? E aí a gente pode abranger para outras questões, para outros tipos ou lugares de campo, né, que tem também esse sofrimento também em todas as áreas do Brasil. Olha, ótima observação. Nesse ponto eu sou leitor do Darcy Ribeiro, né? Eu volto àquela ideia que o Darcy Ribeiro já escancarou em vários trabalhos dele, que, para citar um exemplo bem pontual, né, no momento em que se deu a dita abolição, olha a retórica, né, se deu a abolição da escravidão, né, você concedeu a liberdade em troco de nada, você automaticamente marginalizou, né, um contingente de população enorme e jogou literalmente para as traças, jogou literalmente né, para a morte, jogou para morrer, você não deu nenhuma via de sustentação, senão uma nova escravização. Então, estou plenamente de acordo contigo, né? Quando você vê populações marginalizadas dessa maneira há tantos anos, nós estamos, né, o nosso país vivenciou algo muito semelhante ao que aconteceu em outros países. Agora, para ficar só no contexto, né, como a pergunta era sobre o bolsonarismo, para ficar só no contexto do bolsonarismo, isso não é necessariamente algo causado pelo bolsonarismo, eu diria que é muito agravado, né, é muito agravado, porque afinal de contas a negligência ou as atitudes claramente deletérias, elas contribuem diretamente para agravar essa situação. Mas por que eu estou voltando num ponto que me é caro, né? Por que eu estou enfatizando tanto o problema da mentalidade fascista, das posturas fascistas e tudo mais? Porque isso é um problema histórico no Brasil também, né? Ou no Brasil sobretudo, eu diria. Né? É um problema que pode ser localizado, né, tem pelo menos, sei lá, 400 anos de enraizamento na nossa cultura. A ideia de que existem determinadas camadas ou pessoas que são naturalmente privilegiadas e o resto, né, que lute para sobreviver. E o resto que lute de alguma maneira para conseguir as migalhas da mesa. O quadro famoso que todo mundo conhece. Essa mentalidade que está há 400 anos na nossa cultura, no nosso modo de pensar, ela só se agrava, me parece, em momentos de crise. E uma das expressões dela é isso que você acabou de apontar, né? Populações marginalizadas deliberadamente, né, que são colocadas em situação alguma situação muito próxima de um campo de extermínio. Não é oficialmente, claro, a retórica glamouriza tudo, né, muitas vezes vira até objeto, né, enfim, novela e tudo mais, não é oficialmente um campo de extermínio, mas quem desce a realidade, quem sai do domínio da fantasia e vai para a realidade, sabe exatamente que, né, as condições de vida, talvez, dependendo do caso, talvez fossem até piores do que num campo de extermínio, sem querer relativizar nenhuma das duas realidades, ambas são igualmente terríveis. Tudo bem? Eu respondo com tempo a tua pergunta, Michele? Professor, Né? Tá duas certo, coisas. professor. A Eu primeira até entendi que. Oi, tem alguém falando junto? Acho que deu um tilt aí. Posso? Não, eu professor. estava, mas pode concluir seu raciocínio, depois eu falo. Obrigada, Gil. Então, professor, se a gente for parar para pensar que essa questão da marginalização, por exemplo, que foi no que eu toquei, na favelização, na verdade, o termo, se formos parar para pensar que é uma coisa histórica, estrutural, realmente, ao longo do tempo, torna-se um extermínio, principalmente da população negra, que é a Uhum, mais afetada. sim, Obrigada pela sua fala também. uhum, sim, eu concordo contigo. Jean, queria
Ia falar, Jean? Volta lá. Sim. Duas coisas. A primeira, em relação aos templos, muitos dos deuses, das pitonisas, dos oráculos, estavam relacionados a algumas famílias, né? Então, ao culto de algumas famílias. Então, eles tendiam para algum dos lados. Tanto que algumas vezes um país, uma polis ia até o oráculo julgava favorável, né? Então é muito interessante essa questão dessa diplomacia que se tinha de não pegar as pessoas dentro dos templos, mas os alquimeônidas, eles são acusados de matar Sim, pessoas dentro dos templos, e sim. depois os espartanos falam, ó, tem um problema É antigo a aí. maldição dos Alquimiônidas, né? O segundo ponto é sobre a questão da negatividade, vamos dizer assim, da neutralidade política, né? Porque em Atenas o Solon tinha criado a lei da atimia, se eu não me Sim. engano, que era que proibia você de não tomar partido quando tinha conflito. Então, um cara que não tomava partido, pelo menos em Atenas, ele perdia os direitos civis, né? A família também, enfim, como que existe uma condenação à neutralidade, né? O cara que fica em cima do muro, né? Tipo, não pode, tem que ter um dos lados. Assim. Só esses dois comentários aí. Não, beleza, já. Quanto ao primeiro, é o que eu fiz a ressalva, né? Quer dizer, oficialmente, templos são invioláveis, mas em situação de crise, os gregos nunca tiveram nenhum prurido em invadir templo e arrancar quem quisesse dali de dentro. Né? O caso dos Alquimiônidas, muito bem lembrado, né? É um caso de maldição que está associado a essa conduta. Com relação à lei da atimia de Solon, eu não isso é bem, eu vou lembrar, você lembra, você tem o texto, você lembra em que termos ela está vertida? Eu não lembro exatamente se ele chega a falar em neutralidade, porque ele próprio Solon se coloca como uma espécie de escudo entre várias facções, né? Ele se coloca numa posição de neutralidade, mas no fundo converge para essa ideia, me parece, quer dizer, você tem que escolher um lado, né, de alguma forma. Caso contrário, a própria situação de derrota vai te acarretar a atimia, né, vai te acarretar a perda dos direitos. Mas se não me falha a memória, a lei da atimia de Solon, nós não temos o texto completo. Né, se não me falha a memória, eu realmente agora eu ficaria te devendo uma análise mais profunda do fenômeno. Beleza? O Aristóteles que menciona ela, né, Isso, na Constituição de Atenas. isso, ele menciona, mas ele não desenvolve, né? Sim. É isso que eu Em não. relação ao Quimeônidas, a punição é tão grave que se manda retirar os cadáveres que estão enterrados, né? Tipo assim, Sim, sim, tamanha o sim, ato de violência das pessoas que sim, estão no poder depois. Né? sim. É o caso da purificação de Delos, também, que o próprio Tucídides relata no livro terceiro, né? E tudo mais. Não, mas obrigado pela menção. Eu vou dar uma xeretada nesse assunto com mais detalhes, depois eu volto a te comentar no próximo. Beleza? Eu realmente agora eu falaria algo muito superficial, não teria como me aprofundar. Tudo bem? Voltando aqui no chat rapidinho, eu vou responder mais uma, depois eu passo para o próximo texto, aí no final a gente volta, beleza? O Rodrigo pergunta, professor, pode tecer alguns comentários sobre a existência da unidade grega na época antiga? Acho que é uma pergunta isso, né? Havia certa ligação linguística e cultural, salvo engano, considerava-se povos diversos. Salvo engano, até traça uma genealogia étnica diversa entre si. Conhecimento é possível falar em uma guerra civil em relação ao Peloponeso? Essa é uma questão ultra debatida, né? É difícil responder. Nós temos aquela passagem famosa de Heródoto, né, no final do livro oitavo, que vai ser usada até hoje pelos historiadores gregos modernos, né? Paparrigópolis é o caso paradigmático, né, no século XIX, que o Heródoto diz assim, algo mais ou menos assim, nós temos uma língua comum, deuses comuns e uma cultura comum, somos todos gregos. É lindo como metafísica, mas na prática existe o problema das etnicidades também, né? Um jônio e um dório falam dialeto, a língua é comum, mas o dialeto é distinto. Né? Você tem raízes idênticas, conceitos idênticos, mas os falares são distintos. Né? Você tem variações linguísticas muito marcadas. Então, sei lá, o acusativo, só para citar um exemplo bobo, o acusativo feminino jônico é ten, o acusativo feminino dórico é tan. Né? Você tem uma outra formulação.
Eles se entendem, mas se reconhecem ao mesmo tempo como povos distintos, né? Dóricos, jônios, eólios e tantos outros, né? Pelo problema da dialetação. Então, quer dizer, até hoje se debate se atenienses e espartanos poriam em questão uma guerra de proporções mundiais, talvez, né? Dois povos distintos se enfrentando, ou dois povos irmãos se enfrentando. Sobretudo quando a gente leva em conta que contra os persas, né, todos os gregos, na obra de Heródoto, todos os gregos se uniram, né, todos os povos que se reconheciam como gregos se uniram, com poucas exceções, o caso de Tebas é famoso, né, paradigmático, a cidade que se aliou aos persas, né, todos os povos gregos se uniram contra esse inimigo comum. Então, a própria noção de unidade ela é muito volátil, né? A depender da circunstância, interessa enfatizar mais a unidade e menos a dissociação. Dependendo do conflito, interessa mais o contrário. No caso da Guerra Médica, interessou mais a unidade. No caso da Guerra do Peloponeso, talvez os particularismos tenham tomado preeminência. Beleza? É um problema insolúvel. É algo permanentemente debatido. Beleza, Rodrigo? Oi, alguém me chama? É o Paulo aqui. Oi, diga lá, Paulo. Professor, essa passagem, eu esbarrei com ela algumas vezes, eu estudo justamente o pensamento de relações internacionais que vem da Realpolitik. Ótimo. E eu esbarrei, a primeira vez que eu esbarrei com essa citação foi numa tradução em inglês, né? E basicamente a tradução dizia, né? Os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem. Tendo em vista a forma de escrever do Tucídides, que você já em muitos momentos frisou, né, que ele tem um estilo bem próprio de escrever e tudo mais, como ele descreve isso? Porque em diferentes... digo, para ser mais claro, como está essa frase no grego original? Não, eu já pego aqui para você, peraí. Porque, por exemplo, eu peguei a edição da Bellezza. Nós estamos no 89. E lá é uma outra tradução e tudo mais, né? Eles dizem que o que é possível rege a ação dos mais fortes e a aceitação dos mais fracos, né? E aí em português é ainda outra. Então é só porque talvez seja uma daquelas situações únicas que a gente tem de tirar essa dúvida. Tá. No original é bem mais preciso, né? Literalmente. Os potentes fazem o que é possível e os fracos concordam. Né? Os fracos se coadunam, literalmente, né? Eles acompanham, né? Eles se coadunam ou não. Né? Então, literalmente, os potentes roi prurrontes praços-se de natá. Né? Aqueles que podem fazem literalmente o que podem. Os potentes fazem aquilo que é possível, as coisas que eles podem fazer. E os fracos, roi asteneis, suinhorusi, eles simplesmente acompanham. Né? Literalmente, eles concordam, né? Ou eles concorrem, ou seja, eles andam de modo junto, eles andam juntamente. Se eles tentarem fazer alguma coisa fora disso, acabou. Então, a questão não é tanto eu não me lembro do seu primeiro termo, mas a questão está em termos de possibilidades do mais fraco. Mas faz tudo aquilo que lhe for possível, e o mais fraco simplesmente se limita a acompanhar. Ajuda? Esclarece o que você tinha perguntado, Paulo? Fica bem mais preciso. Fica melhor? Se você quiser depois me dar um toque, eu te mando esse trecho no grego, não sei se te interessa, eu faço uma tradução linear dele, aí você consegue bater. Beleza? Beleza, meus caros? Deixa eu ver se, voltando aqui então, temos mais alguns minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste, senão eu vou tentar voltar lá pro chat de onde eu acho que eu parei. Moçada, me dê uma ajuda aqui, porque eu tô vendo... tem umas discussões entre vocês, legal, maravilha, continuem assim, mandem bala. Deixa eu ver se tem mais alguma cosita. Tá, entre vocês, eu não vou me meter, porque afinal de contas tem muito mais coisa nesse mundo que eu não entendo, ou que eu desentendo, do que eu entendo, então eu prefiro não dar palpite.
Parece que... Ah, tá, o Afonso pergunta onde está o vídeo da aula de Péricles. Ele está no canal do YouTube, no canal Democracia, Discursos Gregos, Desafios Atuais. É o canal que... Aquela mensagem que eu mandei para vocês no primeiro dia, antes do primeiro encontro, ela tem 2 links, né? O link do programa do curso, com todos os links dos textos, e o link do canal no YouTube, onde ela vai ficar. Se vocês me derem um segundinho... Ah, já puseram aqui, maravilha, muito obrigado. Eu ia falar exatamente isso agora. Se vocês me derem um segundinho, eu ponho o link do canal. Para quem quiser acessar direto, agora eu estou virando modernoso, né? Eu tenho nas redes sociais agora, coisa que eu nunca tive. Quem quiser xeretar, eu tenho Instagram também. Lá no Instagram eu botei no Stories, tá aí o meu Instagram, eu botei no Stories o link direto para o vídeo de Péricles. Quem quiser xeretar por lá, por favor, fique à vontade. Quiser mandar comentário por lá, tal, o Instagram é para isso também, né? Ele é só para comunicação de eventos, para troca de conhecimento, beleza? Então, moçada, fiquem à vontade. Estou vendo um monte de gente saindo. Eu acho que esses 2 textos talvez sejam os textos mais pesados, né, mais apavorantes que nós temos lido até agora, né? Não por acaso, quem quer, como diz o outro, quem quer ficar bem vai assistir novela, né? Quem lê Tucídides está buscando outra coisa, né? Ele próprio disse que talvez a minha história não seja lá muito agradável por falta do elemento mítico, né? E quando esse elemento mítico aparece desse modo terrível, né? Então não são... Eu brinco, tem um aluno meu que criou aquela página Grego Depressão, né? E eu brinco com ele, por que o pleonasmo, né? Grego já é depressão já é algo grego, né? Para que as duas coisas? Mas enfim, pula essa parte. Quero ouvir vocês, moçada, o que vocês me contam, que ponderações, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Breno, Oi, buenas buenas noches. Hola, Perdón, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho perdón gusto. perdón que hable en español. Mi portugués es... Sí, no te preocupes, todos comprendemos, creo. Bueno, no, quería hacer en realidad un comentario que tiene que ver con poner digamos, ubicar el diálogo de Melos en una discusión que se está dando en esa época. Sí. Y yo lo pensaba también en relación con los diálogos platónicos, con República, Sí. con el personaje de Trasíbulo, con Calicles en el Gorgias. Esta cuestión de que el más fuerte es el que debe dominar y debe gobernar. Creo que también el diálogo está poniendo en cuestión esta cuestión ético y de derecho que tiene que ver con la relación con las otras islas y las relaciones internacionales de Atenas. Sim. Não, Mariana, eu vou te responder em português, né, por conta dos colegas, tá, tranquilo, mas me corrija se eu estiver errado, né, Mariana pergunta, né, se a gente não pode extrapolar esses problemas, né, éticos, de direito, enfim, que estão no diálogo Melos, a gente não pode extrapolar isso também para os diálogos platônicos, né, para determinados personagens, como Trasímaco, como os próprios atenienses na apologia de Sócrates, né. Eu iria até mais longe, né, concordo plenamente contigo, né, no século IV, essa questão vai se agravar, e vai se agravar, sobretudo, por algo que Platão compartilha com Tucídides, que é o horizonte sofístico, vamos chamar assim, por falta de um nome melhor, né? Os sofistas, os ditos sofistas, né, eles estão no horizonte intelectual tanto de Tucídides quanto de Platão, cada um a seu modo, né? E é parte do pensamento sofístico a ideia de que, aquela que eu mencionei semana passada, né, de que justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, e se não me falha a memória, alguém quer voltar aqui, e se não me falha a memória, também a ideia de que o mais forte se impõe, o mais fraco obedece, é o caso do Trasímaco, né, Trasímaco pode ser colocado arrolado entre os sofistas, né, então esse problema que Tucídides manifesta de modo tão flagrante nesse diálogo, ele aparece também em Platão, ele aparece na tragédia, né, aparece em Eurípides, nas Troianas, né,
as troianas são encenadas, a peça é encenada em 415, um ano depois do episódio de Melos, né, mas provavelmente tem o cenário do extermínio da ilha por trás, quer dizer, é algo, e muito embora seja um evento pequeno, bem entre aspas, é um evento de proporções fora do comum, quer dizer, é um genocídio que ocorreu a olhos vistos e claramente isso deixa marca, né. Se a gente lembrar, voltando no próprio Tucídides, no debate de Mitilene, né, por que os atenienses fazem uma segunda assembleia? Justamente porque eles se arrependem da crueldade da primeira. Né, o motivo que Tucídides aponta lá atrás é o fato de ter parecido que a primeira decisão de exterminar todos os mitilênios tinha sido um exagero, tinha sido alguma coisa, uma crueldade fora do comum. Quer dizer, esse episódio deixa eco em várias manifestações, não só contemporâneas, mas factuais, eu digo, mas literárias também. Eu estou vendo aqui no chat, o Gabriel fala da República do Platão, né, pegando carona na tua observação, né, Mariana? Na República nós temos, se o Gabriel me corrija se eu estiver errado, mas né, lá no livro 9, a figura do tirano, né, quem que é o tirano, como que o tirano age, o tirano, lá no mito de Hera, aquele sujeito que escolhe a vida mais luxuosa, e quando ele vira aquela biografia de Costa, ele vê o preço daquela tirania, quer dizer, o tirano é exatamente, me parece, o tirano no viés platônico é exatamente ele é a descrição de como os atenienses agem nessa ocasião, é curioso, né? Vamos voltar lá no Péricles. O Péricles constata, né, o Tucídides coloca, né, nossa democracia é como uma tirania. Ele não diz que é uma tirania, ele diz que é como uma tirania, né, cuja manutenção é injusta, mas cujo abandono é perigoso. Cleão diz textualmente, né, vocês não percebem que o império, a arché, é uma tirania. Né? Então você tem a constatação da semelhança na boca de Péricles, a identidade na boca de Cleão e a prática tirânica, me parece, na figura dos atenienses do diálogo médio. Quer dizer, eles encarnam esse modus operandi tirânico por excelência. Quer dizer, como é que um tirano lida com a oposição? Ele extermina. Né? Sobretudo, ainda mais se essa oposição for mais fraca, ou muito mais fraca, como era o caso da proporção de forças entre médios e atenienses. Então, por isso, eu te agradeço, Mariana, pela lembrança, não por acaso, né, esse problema ético, não por acaso, ele aparece também nas obras platônicas, né, no momento em que Sócrates se depara com um sofista como Asímaco. Eu acho que além da República, né, que o colega mencionou, eu acho que dá para a gente pensar também na apologia, né? Quem são os atenienses da apologia, né, que condenam Sócrates? Né? Como é que eles se comportam, os atenienses que condenam Sócrates? São justamente aqueles que pensam e agem como Édipo, né? O sujeito que pressupõe saber o que não sabe, né? Aqueles que vão para cima de Sócrates sem sequer ter ponderado por um minuto o que Sócrates realmente poderia estar querendo dizer ou o que ele teria feito. Né? Em certo sentido, os próprios atenienses, claro, precisa tomar muito cuidado com esse juízo também, porque né, a gente acaba carreando água por uma espécie de elitismo aristocrático platônico, né? Mas os atenienses criticados, os que votaram contra Sócrates, bem entendido, né? Não todos os atenienses que votaram contra Sócrates, eles se comportam também de modo tirânico, né? São aqueles atenienses que, no episódio das Arginusas, né, em 406, né, gritam, né, contra a proposta fugiu o nome agora, mas são os que gritam, né? É uma coisa horrível não permitir que o povo faça aquilo que ele quer fazer. Né? Essa manifestação depois vai virar, na boca do Tocqueville, vai virar, né, o argumento da democracia como tirania da maioria, né, uma potencial tirania da maioria, é o grande pavor, né, dos fundadores nos Estados Unidos, né, os autores do Federalista, o próprio Tocqueville e tudo mais. Quer dizer, não me espanta que esse tema, que essa problemática esteja também em Platão, esteja girando em torno dessa época. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado a todos vocês que eu estou vendo aqui no chat que mencionaram esse problema. Não por acaso ele aparece. Diga lá já. O Tucídides tem uma hora que ele recorre a uma espécie de recurso para mostrar o medo que os atenienses tinham da tirania, embora agissem
muito próximo às vezes, né? No caso dos Mélios, quando ele retoma uma espécie de história dos Pisístratos, de como eles um filho do Pisístrato foi morto, o Aristógito, enfim, para meio que colocar como que as pessoas lembravam do Pisístrato e ficavam com medo, assim. Então, para motivar a ser mais democrático, o passado e o Pisístrato era o elemento, vamos dizer. Jean, você tocou num ponto ótimo, né? Até hoje é uma questão super delicada, né? Qual o ponto de vista de Tucídides em relação à democracia e à tirania, né? Ele é aquele sujeito que escapa por todas as beiradas, né? É difícil dizer que ele fosse um democrata stricto sensu ou um pró-tiranos stricto sensu, né? Ele vem de uma família que tem vínculos, ao que tudo indica, com os antigos tiranos. É uma família que, se não era afinada com os antigos tiranos, tinha vínculos aristocráticos. E não tem lá muitas simpatias pela democracia, mas ele próprio acaba vendo em Péricles, ou transformando Péricles numa espécie de voz de uma áurea mediocritas, né, uma mediania desejada. Ele vai elogiar, por exemplo, no livro oitavo, ele vai elogiar, né, a Constituição dos 5.000, ele vai dizer que nunca os atenienses viveram sob um regime tão bom como esse na sua época, né, enquanto ele era vivo. São os 5.000, aquela mistura de ricos e pobres. Na digressão sobre os Pisistrátidas, né, no livro sexto, ele faz a digressão, na verdade, por conta do problema de Alcibíades, né, por conta da mutilação das ermas, né, que teria sido feita por Alcibíades e o seu grupo, e a acusação que está por trás das motivações de Alcibíades é justamente de aspirar à tirania, né, o cara, quer dizer, qual é o problema de Alcibíades? É um sujeito muito rico, muito inteligente, muito bem aparentado, né, sobrinho de Péricles, criado no meio de políticos e com uma ambição desmedida. Quer dizer, Alcibíades é uma espécie de proto-tirano em potencial, é uma espécie de sujeito que tem todos os meios à disposição para tomar conta da cidade. E pior, né, um sujeito que acabou de convencer a Assembleia Ateniense a enviar a expedição para a Sicília, né? Quer dizer, então, o que está em jogo ali, eu não sei se é tanto a simpatia de Tucídides pela democracia ou pela tirania, mas a constatação de que as atitudes de Alcibíades são atitudes de de um demagogo potencialmente tirânico, né, de um sujeito que na primeira oportunidade ele pode se apropriar de modo tal. Ele reúne todas as condições, né, dinheiro, prisão, meios familiares, quer dizer, ligações políticas e tudo mais. Ele é um sujeito perigosíssimo para a democracia ateniense, beleza? Não sei se eu contemplo a tua observação já. Toquei no ponto? Ou só? Maravilha. Eu estou vendo aqui no chat, a Rose pergunta, né, professor, a insistência entre os no combate à astúcia não seria uma contraposição entre o ethos homérico e aristocrático, uma vez que astuto é o epíteto de Ulisses? Eu não sei se ele chega tão longe. Claro que Ulisses é conhecido pela astúcia, fato, isso não é fora de questão. Mas eu não sei se o debate de Tucídides chega tão longe, ou se tem a ver, eu apostaria mais em algo bem mais contemporâneo, né? O uso da astúcia como meio de obtenção de poder político, né? Eu acho que tem a ver mais com o problema da manipulação democrática mesmo, né, da presença na Assembleia, na presença nos tribunais, da capacidade de determinados oradores, sejam sofistas ou não, né, determinados líderes populares, no caso de Cleão, talvez seja o mais paradigmático, né, de enganar toda uma população, de enganar uma Assembleia inteira e assim fazer passar os seus próprios interesses, beleza? Tucídides, com relação a Homero, claro, ele toca em Homero em passagens muito específicas, né, na arqueologia da obra, na própria oração fúnebre ele fala, né, nós somos uma cidade que não precisa de um Homero para cantar suas glórias e tudo mais. Ele tem Homero sempre no horizonte, mas o problema da astúcia, eu acho que tem mais a ver com a manipulação contemporânea do que provavelmente numa discussão com Homero, com um suposto ethos homérico ou não, né? Assim como ele não critica propriamente a astúcia, ele também
a gente não precisa voltar a Aquiles ou voltar a Agamemnon para criticar o uso extremado da força, muito embora ele mencione Agamemnon na arqueologia também, beleza? Não sei se eu espero ter contemplado a tua observação, Rose. Obrigado também por essa menção. E aqui, bem, do que eu vi, eu espero ter tocado em todos os pontos